A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos numa tarde, uma noite já bem quente, mesmo com essas chuvas que deu à tarde. Mas muito melhor do que esse calor é a presença de Deus que aquece o nosso coração, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que eu, alguns dias atrás, ouvi essa palavra, ou uma parte dela. Deus colocou muitas coisas no meu coração, falou comigo, mexeu comigo, e eu queria compartilhar com os irmãos. O tema da nossa palavra de hoje é a necessidade de quebrantamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas 7. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 7. Vamos ler alguns versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Glória a Deus. O que não acharam, os irmãos acompanham aí na tela, por favor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso, irmãos. Esse texto fala aqui sobre o momento em que Salomão, o rei Salomão, junto com o povo de Deus, terminam de construir o templo para Deus, o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu. E aí no capítulo 7, nós não vamos ler todo ele, mas no início do capítulo 7, nós vamos ver que o povo está muito feliz. Por quê? Porque conseguiram construir algo suntuoso, algo maravilhoso, um templo maravilhoso, um templo que Deus deu a direção que fosse construído. E aí Deus disse que habitaria naquele lugar, ouviria a oração do povo, e aquele lugar seria um lugar abençoado. E se você lá no começo, Salomão começa a exaltar Deus, dizendo: Deus é bom o tempo todo, glória a Deus, que Deus seja exaltado. E ele começa a glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus tinha ajudado, dado forças, dado condições para eles, para que eles construíssem o templo. Mas aí é interessante que tem algo aqui nesse texto do capítulo 7 que chama a nossa atenção. No versículo 13, eu queria que você que está com a sua Bíblia fique atento a ela. Deus fala algo muito interessante aqui para o povo que estava vivendo um momento de festa. Deus diz assim no versículo 13, está projetado aí? Os irmãos conseguem ler para mim no 3? 1, 2, 3. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos e consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Como assim? O povo estava vivendo um momento de muita alegria. Estavam gratos a Deus por tudo que Deus estava fazendo, glorificando a Deus, dizendo para Deus que Deus era bom. E aí Deus vem com uma palavra para o povo: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre meu povo. O que Deus está querendo dizer para o povo aqui? Por que Deus está falando de coisas ruins para o povo? Por que Deus está dizendo para eles aqui sobre uma crise? Porque imagine, se Deus deixar de derramar chuva,
Fecharam o céu, não abençoaram o povo, ordenaram os gafanhotos que consumam a terra, enviar pés sobre o povo. Isso quer dizer crise, momento de dificuldade. E por que Deus estava falando isso para o povo? Qual era o objetivo de Deus? Deus está querendo alertar ao povo que os problemas acontecem, e que nossa vida não é feita só de momentos de alegria, de momentos de festa. E Deus está querendo alertar o povo, preste atenção. Quando as coisas começarem a dar errado, se as coisas começarem a dar errado na vida de vocês, há um caminho que vocês devem seguir, há uma atitude que vocês, como meu povo, devem tomar. Qual é a atitude que nós podemos ver aqui no texto? Quebrantamento. Olha só o que diz no versículo 14, Deus falando aqui que se houvesse dificuldade, se houvesse peste, se deixasse de chover, se as pestes viessem e comessem tudo, aí Deus vem com uma palavra de conforto a eles: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebam, Deus está dizendo: se vocês passarem por momentos difíceis e vocês se humilharem, orarem, se arrependerem dos seus pecados, eu vou ouvir a oração de vocês. E nós vamos falar um pouco sobre quebrantamento. Quebrantamento no dicionário significa abatido, significa enfraquecido, sem forças. É o particípio do passado do verbo quebrantar, cuja origem etimológica é do latim crepare, que significa quebrar, estalar e rachar. Eu achei um significado muito interessante para quebrantamento, né? Eu falei aqui do significado da palavra quebrantado. E o quebrantamento significa para nós cristãos o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus e reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção, do infinito amor de Jesus Cristo. Não é um sentimento o quebrantamento, mas uma decisão. O quebrantamento é uma experiência, é uma atitude minha e sua. E eu quero te dizer que há uma necessidade minha e sua em nossas vidas de sermos quebrantados. Fala para o irmão do seu lado: irmão, nós precisamos ser quebrantados. Quando você entrega o seu coração, a sua vida para Jesus, você está dando o primeiro passo para que isso aconteça, para que Deus comece a atuar na sua vida e que haja um quebrantamento. Ao entregar o seu coração, você reconhece o quê? Que você não tem forças mais para viver sozinho. Você entrega a sua vida para Jesus, você começa a se quebrantar. Mas hoje eu quero falar sobre algumas áreas da nossa vida, sobre algumas coisas que nós devemos nos quebrantar diante de Deus. Quando nós encararmos as crises, as dificuldades, quando nós entendermos que as coisas estão fugindo do nosso controle, nós precisamos nos quebrantar. E qual área da nossa vida nós precisamos nos quebrantar? Quero falar com vocês sobre isso. Qual a forma de lidarmos com as crises, com as dificuldades, muitas vezes com a incredulidade, muitas vezes com a falta de forças para caminhar. Como nós devemos lidar com essas coisas? Como nós falamos aqui, o texto nos fala sobre isso no verso 14. E aí nós vemos aqui no texto do verso 14 que a humilhação, a oração, o buscar a Deus, a conversão dos maus caminhos fazem parte do quê? De uma pessoa quebrantada. Se uma pessoa não é quebrantada, ela não vai se humilhar, ela não vai orar, ela não vai buscar a Deus, e ela não vai se converter dos seus maus caminhos. E nós vivemos em uma sociedade muito fria, sem piedade, sem amor, sem compaixão, sem quebrantamento, sem sensibilidade. Infelizmente a igreja de Jesus está começando a aparecer com o mundo. Nós estamos nos tornando, sem que nós percebemos, pessoas insensíveis. Nada nos quebranta, nós não choramos mais por nada, nós não nos sentimos pesarosos por nada, tudo é normal. Vemos muitas atrocidades acontecendo, pessoas sendo mortas, coisas difíceis acontecendo no país, no mundo, e isso não nos choca mais. Nós nem perdemos tempo, ou investimos tempo em orar por essas coisas. Por quê? Porque nós não estamos mais quebrantados, estamos ficando duros de coração. Mas para que Deus ouça as nossas orações, o texto diz, e eu creio nisso que está escrito aqui, nós precisamos nos quebrantar. Amém?
Nós não podemos ser indiferentes, indiferentes à necessidade do próximo, indiferentes ao pecado, indiferentes ao próprio Deus, indiferentes muitas vezes ao nosso chamado. E hoje, infelizmente, se nós não nos atentarmos, a igreja se tornará uma igreja indiferente, que não se comove com nada. Indiferença, falta de quebrantamento, falta de sensibilidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos ser quebrantados. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem ser ouvidos por Deus? Amém. Quantos aqui querem ter os seus pecados perdoados? Amém. Quantos aqui querem ter a tua terra sarada? Amém. Para isso você precisa se quebrantar. Quando fala aqui para nós de terra sarada, nos fala de salvação, nos fala de liberdade, nos fala de cura. Deus quer trazer cura, liberdade, libertação para a sua casa, para a sua família. Isso é sarar a nossa terra. Amém? Glória a Deus. Então, quais as áreas, ou quais as questões nas quais nós temos maior necessidade de quebrantamento em nossa vida? Eu quero falar sobre 5 áreas, ou 5 questões importantes. Primeira, em nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ser quebrantados. Segundo, em relação ao pecado. Terceiro, em relação aos perdidos. Quarto, em relação ao nosso chamado. E quinto, em relação à nossa família. E na semana eu estava orando, pedindo para Deus: Senhor, fala comigo sobre essas coisas. E Deus colocou esses pontos no meu coração e eu comecei a pensar como é necessário que haja quebrantamento. Se nós não formos pessoas quebrantadas, é impossível nós nos relacionarmos com Deus. Então o primeiro ponto que eu quero falar é esse: precisamos ser quebrantados em nosso relacionamento com Deus. Lá no Salmo 34, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Em algumas versões, perto está o Senhor daqueles que têm o seu coração quebrantado. Percebam, para nos relacionarmos com Deus de verdade, o seu coração precisa ser quebrantado. E aí o versículo que até o irmão Gabriel leu, diz aqui, lá em Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha só que precioso esses salmos, irmãos. Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. Deus não rejeita, Ele não despreza. Deus presta atenção. Quando o seu coração é quebrantado, Deus presta atenção naquilo que você está fazendo, nas suas orações. Nós lemos aqui em 2 Crônicas 7: o Senhor ouve as nossas orações quando o nosso coração é quebrantado. E aí fica uma pergunta para nós hoje: qual é o seu nível de quebrantamento em relação a Deus? Será que você é uma pessoa totalmente quebrantada diante de Deus? Ou você vive resistindo a Deus? Irmãos, é impossível nós nos relacionarmos com Deus sendo pessoas frias, secas, obstinadas, orgulhosas, soberbas. É impossível. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Lembre-se, quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo. Não é um sentimento, mas uma decisão. Deus nunca vai te obrigar a ser quebrantado diante dele. Você vai ter que escolher ser quebrantado. Amém? Lá em Gálatas 2:20 diz: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Isso é uma atitude de quem? De alguém quebrantado. Alguém que abandona os seus desejos da sua carne para viver a vontade de Deus. Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Será que você se considera alguém quebrantado em relação a Deus? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para Deus, de verdade? E chorou e falou a verdade para Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É impossível nos relacionarmos com Deus se não tivermos um coração quebrantado. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, eu quero passar pelos pontos para chegar naquilo que é o centro da palavra que Deus quer falar conosco. Segundo ponto, nós necessitamos de quebrantamento. E esse ponto para mim é um dos mais importantes. É em relação ao pecado. Nós vivemos em um tempo onde os cristãos têm pecado
cometido pecados terríveis contra Deus, contra a igreja, contra a sua família, e muitos agem como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse tudo certo, como se não estivesse pecando, como se as coisas fossem as mais naturais do mundo. Os cristãos de hoje têm feito amizade com o pecado, sabe? Não se comove, não existe choro, não existe confissão de pecado, mente, finge que está tudo bem. Ah, está tudo bem, irmão. Você percebe que não está, irmão? Não, está tudo bem. Age normalmente, como se o pecado não estivesse trazendo para ele nenhum sentimento de culpa. E se isso está acontecendo com alguém aqui, eu digo, você está com um problema. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele traz um alerta para nós. Calma aí, você está mudando o foco. Mas nós vivemos em tempo onde pessoas estão frias e vivem uma vida de pecado sem nenhum tipo de quebrantamento. Nem chora mais, nem pede perdão mais. Ou se não peca, ele fala: ah, Senhor, o Senhor sabe, eu sou assim mesmo, como se nada mudasse. Muitas pessoas pecam como se ninguém estivesse vendo, pecam como se ninguém ficasse sabendo daquilo que está fazendo. Eu quero dizer para vocês que eu posso não estar vendo, o seu líder pode não estar vendo, seu esposo ou sua esposa pode não estar vendo, seu pai e sua mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. E se você não se quebrantar diante de Deus, o pecado que você tem cometido vai te levar para o inferno. No Salmo 51 que nós lemos aqui, diz que o Senhor, sacrifícios agradáveis a Deus é o que? É um espírito quebrantado, um coração compungido. Vocês sabem o que significa um coração compungido? Olha só o significado dessa palavra compungido: sentir enternecimento, sensibilizar-se, despertar compunção ou sentir uma compulsão, tornar-se pesaroso, arrependido, afligir-se moralmente. Olha só, o Senhor se agrada de alguém que tem um coração arrependido, de alguém que não se conforma com o pecado. Isso agrada ao Senhor. Hoje, como eu disse, muitas pessoas pecam e vivem a sua vida dentro da igreja como se nada estivesse acontecendo. Toma ceia, mente, faz as coisas como se ninguém estivesse vendo. Não há nenhum tipo de quebrantamento. A pessoa acaba de pecar e leva a sua vida normal. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade como cristãos, que é levar uma vida de quebrantamento diante de Deus. O pecado, você não pode ser amigo do pecado. Pelo contrário, o pecado não terá domínio sobre vós, é o que diz a Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos o quê? Que esse não é o comportamento do homem e da mulher de Deus, do povo de Deus quando peca. E eu estava pensando sobre isso. Qual que é a atitude do povo de Deus quando pecava? Ou qual era a atitude de alguém quando sabia que tinha cometido algum pecado? E aí eu fui para a palavra de Deus, fui procurar, conheço muitas histórias da Bíblia, e aí eu lembrei de Jonas. Jonas foi um profeta, Deus mandou ele pregar onde? Nínive, muito bem, parabéns para os irmãos. E Jonas não queria ir para Nínive. Por quê? Porque o povo, os ninivitas eram o quê? Pecadores. Eles cometiam pecados muito cruéis. Era um povo que ninguém gostava deles. Quem vivia decentemente odiava eles. Por quê? Porque eles faziam coisas terríveis, atrocidades com crianças, muitas coisas ruins. Só que Deus mandou o profeta ir lá pregar lá. E quando, depois de ficar na barriga do peixe e tudo mais, o profeta chegou lá e ele entendeu que era para ele pregar lá. E quando ele pregou para aquele povo, e aí é onde eu quero chegar, quando eles foram alertados pelo profeta Jonas sobre o pecado deles, eles tomaram uma atitude que chama a minha atenção, que na verdade deveria ser a nossa atitude, a minha e a sua atitude quando nós pecamos. Olha só o que diz lá em Jonas 3, do 7 ao 10. Os irmãos não precisam abrir, só prestem bastante atenção aqui no que diz o texto. Olha só, Jonas pregou, falou para eles que eles iam morrer, porque eles eram pecadores, eles iam tudo para o inferno. Jonas fala, e olha só a atitude deles através do rei. Então fez uma proclamação em Nínive. Quem fez? O rei. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, ou bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam,
cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu eles como tinha ameaçado. Olha só a atitude daquele povo em relação ao pecado. Se arrependeram, se humilharam, choraram, oraram, jejuaram, todo um povo. Mas muitas vezes muitos de nós pecam e não faz nada, como se isso fosse normal. Outro exemplo muito forte de arrependimento, o rei Davi. Todos sabem que o rei Davi cometeu alguns pecados, e um pecado muito grande. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Como que pode alguém que mata o marido de uma esposa? Como que pode alguém que mente? Como que pode alguém que faz tantas coisas tão terríveis ser um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha o coração quebrantado. Ele é imperfeito, mas todas as vezes que o rei Davi pecava, ele se quebrantava diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele cometeu esse pecado, que ele caiu em si e falou: nossa, olha o que eu fiz. A Bíblia diz que quando ele teve consciência da culpa dele, e eu quero dizer que não adianta apenas você ter consciência da sua culpa, você precisa tomar uma atitude. Davi, ele não fugiu de Deus, ele foi para Deus. Muitas pessoas pecam e faz o que? Foge de Deus. Ele não, ele vai para Deus. Quando você vê, se você lê os salmos, você vê que muitos dos salmos, como o Salmo 51, é escrito num desses momentos, abrindo o seu coração para Deus, falando: Senhor, me perdoa, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor quer um coração quebrantado, então eu estou aqui diante do Senhor, me perdoa. Ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, ele desejou ser perdoado e purificado. Contra quem foi o maior pecado de Deus? Ou de Davi? O maior pecado de Davi foi contra o próprio Deus. Por quê? Porque ele foi um rei que Deus levantou. Quando você peca, o seu maior pecado é contra Deus. Deus é o seu Pai, Ele te salvou. Muitos ao pecarem deixam Deus, deixam de vir à igreja, deixam de orar, fogem de Deus. Mas esse é o caminho oposto ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós vamos para Deus. E aí, assim como o povo, os ninivitas, Davi também, ele se veste de pano de saco. Davi se suja de cinza. E aí eu fui procurar qual é o significado disso, de a pessoa se vestir de pano de saco e de cinza. Porque muitas vezes na Bíblia nós vemos isso. E aí, por que o povo fazia isso? Então entenda, primeiro precisamos compreender o que era o pano de saco e a cinza. O pano de saco ou silício era um tecido grosseiro e resistente, feito de pelos de cabra ou de camelo, utilizado para conter cereais, objetos e alimentos em geral. Esse pano de saco era devidamente cortado e vestido como uma roupa por algumas pessoas. A cinza era conhecido como pó resultante da queima de alguma coisa, normalmente de algum sacrifício. Entenda, esses dois elementos eram utilizados pelos judeus para demonstrar o quê? Uma das coisas, que a pessoa estava passando por um momento de grande tristeza. Quando o povo estava triste, ele se vestia de pano de saco. Outra coisa que simbolizava a pessoa estar vestida de pano de saco, que a pessoa estava passando por momentos de arrependimento. Ou seja, quando a pessoa pecava e ela se arrependia, ela se vestia de pano de saco. E que a pessoa ou o povo estava passando por momentos de humilhação. E aí eu pergunto para você: qual foi a vez que você pecou e se confundiu tanto, ao ponto de ser como se você estivesse vestido como um pano de saco? Ou você peca e as coisas são normais para você? É necessário ter quebrantamento. Como diz o versículo 14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Se não houver um quebrantamento, Deus não vai ouvir. Se você quiser viver a sua vida de pecado, viva, mas Deus não vai ouvir as suas orações. Você não será perdoado, é o que diz aqui no texto. Nós precisamos tomar cuidado. Qual tem sido a sua atitude diante do pecado? Irmãos, é muito sério isso. Nós não podemos viver uma vida de pecado. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Um crente que vive pecando, que não consegue se libertar do pecado, tem algum problema.
E a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para sarar as nossas feridas. Então, irmão, confesse, não leve o seu pecado na brincadeira. Tem muita gente que está achando que é brincadeira. Tome cuidado, a sua salvação pode estar em risco. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto onde necessitamos de quebrantamento, em relação aos perdidos. Isso falou muito comigo, irmãos. Qual foi a última vez que você se quebrantou por causa de alguém que você conhece e que está indo para o inferno? Qual foi o dia ou quantas vezes você já chorou diante de Deus pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão? Qual foi? Quando que isso tira o seu sono? Quando você ora realmente? Quando você jejua por isso? Irmãos, você precisa se quebrantar. O texto que nós lemos diz que nós nos quebrantarmos, nós nos humilharmos, chorarmos, orarmos, o Senhor sarará a nossa terra. Mas será que nós estamos fazendo isso? Irmãos, nós conhecemos pessoas que estão indo para o inferno. Será que isso não é motivo de você se quebrantar diante de Deus? E quando nós falamos quebrantar, irmãos, é orar e chorar de verdade, clamar pela alma dessas pessoas. Muitas vezes nós estamos nos conformando com isso, como se isso fosse normal. Não há quebrantamento, não há humilhação, não há nada. E aí você pega e acha que é o suficiente você pedir oração pela pessoa na célula. Ah não, mas eu já pedi oração pelo meu pai na célula. Ah não, mas eu já pedi oração pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu amigo, sei lá quem. Irmãos, quebrantamento. Se nós queremos que as pessoas sejam alcançadas, nós precisamos nos quebrantar por elas, orar, chorar, até que o Senhor ouça as nossas orações. Nós tivemos um projeto poderoso agora da Casa de Paz. Alguns irmãos tentaram e não conseguiram, até fizeram um convite para as pessoas. Mas a pergunta é: será que não ter feito isso trouxe algum quebrantamento para você? Será que você chorou por isso, conhecendo tantas pessoas, e você não teve a oportunidade de fazer uma casa de paz? Será que isso te traz alguma coisa? Ou para você tanto faz? Ah, Deus não quis. Não, Deus quer, mas você precisa se quebrantar. E você que fez a casa de paz, será que você tem se quebrantado por essa família que você foi lá? Será que você tem chorado, orado por ela? Ah não, irmão, eu fui lá, pastor, até veio, mas hoje já faltou no culto, não quer saber de nada. Qual é o nível de quebrantamento que nós estamos tendo pelas pessoas? Será que você tem chorado pelas pessoas da sua família? Quantos dias você já derramou lágrima pela salvação do seu pai, da sua mãe, do seu amigo da escola, do seu primo, de alguém que você ama? Qual vez você ficou lá? Quantas vezes você jejuou por isso? Para que essa pessoa fosse salva? Quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar, se quebrantar para que as pessoas sejam salvas. Quantos aqui têm o desejo que a sua família seja salva? Que pessoas sejam livres das drogas, que pessoas sejam libertas do álcool. E você tem se quebrantado por isso? Irmãos, é tempo de despertarmos para o quebrantamento. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto, onde nós necessitamos de quebrantamento, em relação ao nosso chamado. Quantos de nós estamos aqui e muitas vezes não nos quebrantamos diante da vontade de Deus? Muitas vezes sabemos o que precisamos fazer, sabemos que Deus quer usar a nossa vida, ouvimos Deus falar, percebemos a necessidade da igreja, mas nós não damos atenção para isso. Fingimos que nada está acontecendo. É como se Deus estivesse falando com as paredes, como se Deus estivesse falando para ninguém, para nada, para o vento. Sabe por que muitos de nós não respondemos ao chamado de Deus? Porque não somos quebrantados. Porque quando você é quebrantado, você vai responder, você vai falar como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui. Ah, mas para fazer o quê? Deus não tinha falado para o profeta o que era para ele fazer. Deus não tinha dado os detalhes de qual era o preço, mas ele nem perguntou qual era o preço. Ele falou: eis-me aqui, para fazer o que for preciso. E sabe por que muitas vezes nós não respondemos? Porque nós não queremos nos quebrantar, não queremos abrir mão das coisas.
Deus te mostra. E eu sei que mostra, porque Deus também me mostra. Não é possível que Deus não te mostre aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, mas você não quer se quebrantar. É interessante que a igreja, Deus te chamou para fazer parte da igreja, não só para que você receba, mas que você faça algo por alguém e que você ajude na igreja, porque a igreja é a obra de Deus, é o chamado de Deus para a nossa vida. E outro dia eu até fiz uma convocação, posso dizer aqui, assim, falei que nós tínhamos uma necessidade. Qual a necessidade nós tínhamos? De irmãs e irmãos que quisessem trabalhar no Kids. E nós temos bastante gente que não trabalham e que poderiam trabalhar. Só 3 pessoas nos procuraram, uma mulher e 2 homens. Será que as outras pessoas que Deus não falou? Até falou, mas a pessoa falou, ah não, agora não, deixa para um outro momento, eu tenho tanta coisa para fazer. Por quê, irmãos? Porque falta quebrantamento por chamar de Deus a sua vida. Deus te chamou, você precisa responder. Deus conta com você. Deus não vai trazer outro. Às vezes está fazendo falta é o seu trabalho, é a sua mão na massa. Deus conta com você. Mas muitas vezes, porque nós não somos quebrantados, nós nem percebemos que tem gente fazendo o trabalho de 2, porque eu não quero fazer a minha parte. Isso acontece eu só dei um exemplo, mas isso acontece na célula. Quando a célula líder está lá sangrando, sozinho, se matando, e os irmãos estão vendo ele lá, mas não se quebranta. Eu falo, ó, estou aqui, se você não puder fazer, eu faço. Se você quiser dividir comigo, eu quero dividir com você. Eu quero carregar o fardo com você, nós estamos juntos. Mas por que não faz? Porque não se quebranta diante da vontade de Deus. Até quando você vai ficar resistente à vontade de Deus na sua vida? Deus te chamou. Deus te chamou. E você precisa responder a Deus, não é a mim. Não adianta ficar bravo comigo. Deus te chamou para uma obra. Enquanto você não se quebrantar e falar, Senhor, de fato, eis-me aqui. Eis-me aqui. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus, Ele não espera a perfeição de nós, mas Ele quer que você tenha um coração quebrantado. Que você fale, Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu sou tão ruim, eu acho que eu nem consigo fazer nada, mas se o Senhor te agradar de mim, eu estou aqui. Um coração quebrantado para o chamar de Deus faz toda a diferença. Deus não procura pessoas capazes. Tem gente que fala, não, vou esperar mais um pouco, eu preciso melhorar. Não, você não vai melhorar. O que nos faz melhorar é nós termos um encargo pela obra de Deus. Quando eu preciso cuidar de alguém, aí eu me esforço para ser melhor, porque eu sei que aquela pessoa vai ficar olhando para mim. Eu falo, eu preciso melhorar, porque eu sou exemplo. Eu preciso orar mais, por quê? Porque aquela pessoa está dependendo de mim. Mas se eu não tenho ninguém, se eu não tenho encargo nenhum, eu posso levar minha vida de qualquer jeito. Nós precisamos nos quebrantar diante do chamado de Deus. Amém? Glória a Deus. 5º ponto, onde nós necessitamos de quebrantamento, é em relação à nossa família. Existem famílias, irmãos, que vivem completa destruição, conhecendo a palavra de Deus. Maridos e esposas que não se relacionam há muito tempo, intimamente. Não há amor, não há perdão, não há cumplicidade, não há compreensão, não há mais nada. Por quê? Porque não tem quebrantamento. A pessoa acaba se acostumando em viver uma vida medíocre. O máximo que faz é reclamar para o irmão ou para a irmã, mas não se quebranta, não chora. Não chora pela vida do marido, não chora pela vida da esposa, não chora pela vida do filho, não se quebranta diante de Deus, não abre o seu coração, não fala a verdade e vive uma vida destruída. Qual foi a última vez que você jejuou, orou, chorou diante de Deus pela vida da sua esposa? Qual foi a última vez que você orou, jejuou, chorou, se quebrantou diante de Deus pela vida do seu marido, do seu filho, o filho do seu pai? Ah, mas meu pai é muito difícil. Mas quando que você chorou diante de Deus por ele? Quando foi que você fez um jejum? Jejuou a semana inteira, o mês inteiro? Ou você acha que isso não vale a pena? Nós precisamos nos quebrantar pela nossa família. Deus quer fazer uma obra através de nós, mas para isso é necessário quebrantamento. Eu não vou cansar de repetir esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer muitas vezes desistir da sua família, desistir do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, mas você nem se quebrantou por ele, você nem chorou.
Você acha que é isso e pronto. Você quer fazer da sua maneira. Você não deixa Deus fazer. Você é resistente à vontade de Deus. Faz tudo errado. Antes de orar, antes de se humilhar, antes de buscar a face de Deus. Irmãos, hoje Deus quer abrir os nossos olhos para essa necessidade de quebrantamento. Você se considera uma pessoa quebrantada diante de Deus? Nós poderíamos falar de outras coisas aqui, mas Deus, Ele disse para o povo que quando a crise viesse, quando as coisas ficassem difíceis, havia uma solução para o povo: quebrantamento, se humilhar, orar, chorar. E a pergunta para você hoje é: você é quebrantado? Está passando por um momento difícil? Sua família não consegue se entregar para Jesus? As pessoas não querem Jesus? Você tem se quebrantado? Ah, mas meu filho dá muito trabalho. Você não conhece meu filho. Mas quantas vezes você chorou por ele? Mas não chorou de desgosto. Não é esse tipo de choro. Não um choro de tristeza, mas um choro de amor, de paixão pela vida dele. Um choro de: Deus, por favor, eu amo meu filho, ele precisa ser salvo. Deus, eu amo meu pai, eu não posso, Senhor, permitir. Eu não posso ver meu pai indo para o inferno, morrer numa sepultura sem a salvação. Senhor, eu não posso viver a vida sem se relacionar com o meu irmão ou com a minha irmã. Não, Senhor, por favor. Quando você orou dessa forma? Quando você de fato se quebrantou pela sua família, pelos seus, por aqueles que você ama? 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quebrantamento. O Senhor quer nos chamar ao quebrantamento, a entregar totalmente tudo a Ele, confiar que Ele vai fazer da maneira dEle. Se quebrar diante de Deus, falar a verdade, não negociar com o pecado, não ter amizade com o pecado. Deus nos chama ao quebrantamento. Eu queria chamar os músicos já aqui. Eu queria que você pensasse nisso que nós compartilhamos hoje. Deus quer que você se quebrante. Sem o quebrantamento nada vai acontecer na sua vida. E se você entende, preste atenção no que eu vou dizer, que você precisa se quebrantar diante de Deus, em qualquer que seja a área que eu disse aqui. Pode ser em relação à sua família, pode ser em relação ao pecado, pode ser em relação ao chamado de Deus, pode ser em relação à sua vida com Deus. Qualquer que seja a área, se você entende que falta quebrantamento na sua vida, eu quero que você se coloque de pé. Se você acha que não levante, porque alguém está se levantando. Se você acha que está tudo bem, que a vida que você tem levado está boa, que desse jeito dá, tudo bem, é uma escolha sua. Eu quero dizer que se eu tivesse sentado aí, eu seria o primeiro a levantar. Porque quando eu ouço essa palavra, eu percebo que há uma necessidade muito grande minha, como pastor da igreja, de chorar mais. E quando nós falamos de quebrantamento, entenda, irmãos, nós não estamos falando de você viver uma vida triste, não. Eu não estou falando de você viver uma vida chorando pelos cantos, não. Eu estou dizendo que quando você estiver diante de Deus, no seu quarto, onde você tem o costume de orar, se você abrir o seu coração e ser sincero com Deus, e sair de lá com as suas forças renovadas, porque Deus vai ouvir a sua oração. Ser alguém quebrantado não é ser alguém triste. Ser alguém quebrantado não é ser alguém moribundo, não. É ser alguém sensível à vontade de Deus, alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus, alguém que não negocia com o pecado, que não negocia com as coisas do mundo, alguém que está aberto à vontade do Pai. Nós vamos louvar com esse cântico. Depois eu quero orar com você. Qual é a sua necessidade de ser quebrantado? Será que você precisa ser quebrantado em alguma dessas áreas ou em todas? Não importa, não tem mais. Mas hoje você pode se derramar diante de Deus. Hoje você pode falar para o Senhor na sua necessidade
de ser quebrantado. Nós estamos encerrando o ano, irmão. Quantas lágrimas você derramou por alguém? Quantas vezes você se derramou diante de Deus? Quantas vezes você se arrependeu de verdade do pecado? Porque quando você se arrepende do pecado, você não faz mais. Quantas vezes você se quebrou? Louve o Senhor enquanto você pensa. Depois nós vamos orar. Yeah.